A tarde estava especialmente quente naquele 12 de março de 1998, quando as ruas de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, fervilhavam com o movimento típico do fim do turno escolar. Crianças corriam pelas calçadas com suas mochilas coloridas, mães conversavam nas portas das casas, e o cheiro de pão de açúcar vindo da confeitaria da Dona Marlene perfumava toda a Rua dos Ipés. Ninguém poderia imaginar que aquela tarde aparentemente comum se transformaria no início de um dos mistérios mais perturbadores que já assolaram aquela comunidade pacata do interior mineiro. Carla Beatriz Fernandes, professora primária de 35 anos, havia terminado mais um dia de trabalho na Escola Municipal Professor Anísio Teixeira e caminhava apressada em direção à Escola Estadual Dom Pedro II, onde seu filho Gustavo, de apenas 9 anos, estudava no período vespertino. Era uma rotina que ela seguia religiosamente há 2 anos, desde que conseguiu transferência para trabalhar no mesmo bairro onde morava, facilitando assim o cuidado com o menino que criava sozinha desde que se separou do marido em 1995. Carla era uma mulher conhecida por sua dedicação tanto aos alunos quanto ao próprio filho. Nascida numa família de agricultores da zona rural de Sete Lagoas, ela havia lutado muito para conseguir se formar no magistério e realizar o sonho de se tornar professora. Durante a infância, caminhava mais de 5 quilômetros todos os dias para chegar à escola mais próxima de sua casa, carregando os livros emprestados numa sacola de pano que sua avó havia costurado especialmente para ela. Essa determinação em superar as dificuldades marcou toda a sua vida e fez dela uma pessoa admirada por todos que a conheciam. Quando se mudou para Ribeirão das Neves em 1993, logo após conseguir aprovação no concurso público municipal, Carla alugou uma casinha simples na Rua dos Ipês e rapidamente se integrou à comunidade, oferecendo aulas de reforço gratuitas para crianças com dificuldades de aprendizagem e participando ativamente das atividades da igreja local. Sua generosidade e seu jeito carinhoso de lidar com as pessoas fizeram com que ela fosse vista não apenas como uma professora competente, mas como uma verdadeira segunda mãe para muitas crianças do bairro. O relacionamento entre Carla e seu ex-marido, Roberto Fernandes, sempre foi conturbado, marcado por diferenças irreconciliáveis de personalidade e objetivos de vida. Roberto trabalhava como vendedor de peças automotivas e tinha o sonho de enriquecer rapidamente, envolvendo-se frequentemente em negócios duvidosos que geravam constante tensão no casamento. Quando Gustavo nasceu em 1989, as brigas se intensificaram, porque Carla queria oferecer ao filho uma vida estável e educação de qualidade, enquanto Roberto gastava o dinheiro da família em empreendimentos que sempre terminavam em prejuízo. A separação aconteceu de forma bastante traumática, com Roberto se mudando para o Rio de Janeiro, alegando que havia conseguido uma oportunidade de trabalho numa empresa de importação, mas, na verdade, fugindo das dívidas que havia acumulado em Minas Gerais. Desde então, ele praticamente desapareceu da vida do filho, enviando apenas esporadicamente pequenas quantias em dinheiro e ligando em datas comemorativas com promessas de visitas que nunca se concretizavam. Gustavo era uma criança esperta e carinhosa, que compensava a ausência do pai, sendo ainda mais próximo da mãe. Ele adorava matemática e sonhava em se tornar engenheiro quando crescesse, passando horas construindo castelos e pontes com blocos de madeira que Carla havia comprado num bazar beneficente da igreja. Nas tardes em que não havia aula, ele acompanhava a mãe até a escola onde ela trabalhava e ficava na biblioteca lendo gibis ou ajudando a organizar material didático, conquistando a simpatia de todos os funcionários com sua educação e inteligência acima da média para a idade. A relação entre mãe e filho era tão próxima que muitos vizinhos brincavam dizendo que eles pareciam mais amigos do que família, sempre conversando sobre tudo e compartilhando pequenos segredos e planos para o futuro. Carla havia prometido ao menino que quando ele completasse 15 anos, fariam juntos uma viagem para conhecer o mar, algo que ambos sonhavam, mas ainda não haviam conseguido realizar devido às limitações financeiras. Naquela tarde fatídica de março, Carla saiu da escola onde trabalhava exatamente às 5h15 da tarde, como sempre fazia.
Ela cumprimentou a diretora, Dona Conceição, guardou alguns cadernos na bolsa de tecido florido que sempre carregava e comentou que precisava passar no mercadinho do seu Antônio para comprar ingredientes para fazer o bolo de cenoura que Gustavo havia pedido no café da manhã. Várias pessoas a viram caminhando pela Rua dos Ipês, acenando para conhecidos e parando brevemente para conversar com Dona Marlene sobre a festa junina que a comunidade estava organizando para o mês de junho. Ela estava usando um vestido azul claro com pequenas flores brancas, sandálias baixas marrons e levava na mão uma sombrinha que usava para se proteger do sol forte daquele final de verão. Testemunhas relataram posteriormente que ela parecia estar de bom humor, sorrindo e cantarolando baixinho uma música que tocava frequentemente no rádio naquela época, demonstrando a tranquilidade de alguém que seguia uma rotina conhecida e prazerosa. A Escola Estadual Dom Pedro II ficava a exatamente 8 quadras da escola onde Carla trabalhava, um percurso que ela normalmente fazia em 15 minutos caminhando tranquilamente. O percurso passava pela praça principal do bairro, onde havia sempre algumas pessoas conversando e crianças brincando, depois seguia pela Rua das Acácias, até chegar na esquina com a Avenida Brasil, onde ficava localizada a escola de Gustavo. Era um caminho seguro e movimentado, que Carla conhecia perfeitamente e onde se sentia completamente à vontade. Naquela tarde, ela passou pela praça como de costume, cumprimentou seu Joaquim, que vendia picolé num carrinho colorido, e comprou um de coco para dividir com Gustavo no caminho de volta para casa. Várias pessoas a viram caminhando até a altura da Rua das Acácias, sempre caminhando em direção à escola com a pontualidade que caracterizava todos os seus compromissos. Mas foi na esquina da Avenida Brasil que aconteceu algo que mudaria para sempre a vida de muitas pessoas e deixaria uma comunidade inteira em estado de choque e desespero. Quando o sinal da escola tocou às 5h30 da tarde, dezenas de crianças saíram correndo pelos portões, procurando ansiosamente por seus pais e responsáveis que aguardavam do lado de fora. Gustavo saiu da sala de aula carregando uma mochila azul e um desenho que havia feito durante a aula de artes, animado para mostrar à mãe um castelo que havia pintado com muito capricho. Ele procurou pelos arredores da escola, olhou para todos os lados, mas não conseguiu encontrar Carla em lugar nenhum. Inicialmente, o menino não ficou preocupado, pensando que talvez ela tivesse se atrasado por algum motivo ou estivesse conversando com alguma conhecida em lugar onde ele não conseguia enxergar. Gustavo esperou pacientemente por mais de 20 minutos, sentado no murinho da escola e observando atentamente cada pessoa que passava pela rua, na certeza de que a qualquer momento veria sua mãe chegando com aquele sorriso carinhoso e pedindo desculpas pelo atraso. A preocupação começou a crescer quando o relógio da igreja próxima bateu 6 horas e Carla ainda não havia aparecido. Dona Rosinha, funcionária da limpeza da escola que conhecia Gustavo desde que ele começou a estudar ali, percebeu que o menino estava sozinho e se aproximou para conversar. Gustavo explicou que sua mãe sempre chegava pontualmente para buscá-lo e que nunca havia se atrasado tanto assim, demonstrando uma ansiedade crescente que tocou o coração da funcionária. Dona Rosinha decidiu acompanhar o menino até sua casa, pensando que talvez Carla tivesse passado mal e não conseguido sair de casa, ou que houvesse acontecido algum imprevisto que a impediu de chegar à escola no horário habitual. O caminho até a Rua dos Ipês foi percorrido em silêncio, com Gustavo segurando firmemente a mão da funcionária e olhando constantemente para os lados, na esperança de encontrar sua mãe em algum lugar pelo trajeto. Quando chegaram à casa onde Carla e Gustavo moravam, descobriram que a porta estava trancada e não havia sinal de movimento no interior. Dona Rosinha bateu várias vezes na porta, chamou pelo nome de Carla e até tentou espiar pelas janelas, mas a casa estava completamente vazia e silenciosa. A vizinha de porta, Dona Isabel, uma senhora aposentada que passava a maior parte do tempo cuidando de suas plantas na varanda, confirmou que Carla não havia chegado em casa naquela tarde. Dona Isabel conhecia muito bem os horários da professora e sempre a cumprimentava quando ela passava pela rua. Então tinha certeza de que Carla não havia retornado do trabalho.
A situação estava ficando cada vez mais estranha e preocupante, especialmente porque todos no bairro sabiam que Carla jamais deixaria o filho esperando na escola sem uma explicação muito séria. Dona Rosinha decidiu que era necessário procurar ajuda imediatamente e sugeriu que fossem até a delegacia do bairro para comunicar o desaparecimento. A Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves funcionava numa construção antiga e mal conservada, onde trabalhavam apenas 4 investigadores para atender toda a região. O delegado responsável, Dr. Fernando Carvalho, um homem de 48 anos com mais de 20 anos de experiência policial, recebeu Dona Rosinha e Gustavo com a seriedade necessária, mas também com um ceticismo natural de quem já havia visto muitos casos onde pessoas desapareciam temporariamente por motivos pessoais. Inicialmente, Dr. Fernando explicou que era necessário esperar pelo menos 24 horas antes de considerar oficialmente o caso como desaparecimento. Mas a insistência de Dona Rosinha e principalmente o depoimento emocionado de Gustavo, descrevendo detalhadamente a rotina impecável de sua mãe, convenceram o delegado de que havia algo realmente errado naquela situação. Dr. Fernando autorizou o início imediato de uma investigação preliminar, enviando 2 investigadores para percorrer o trajeto que Carla fazia diariamente entre as 2 escolas. A investigação inicial revelou informações que deixaram todos ainda mais preocupados. Várias pessoas confirmaram ter visto Carla caminhando normalmente em direção à escola de Gustavo, demonstrando seu humor habitual e sem qualquer sinal de nervosismo ou pressa excessiva. O vendedor de picolé, seu Joaquim, foi uma das últimas pessoas a conversar com ela, confirmando que havia comprado um picolé de coco e mencionado que era para dividir com o filho. Mas, a partir da esquina da Avenida Brasil, era como se Carla tivesse simplesmente desaparecido do mapa. Nenhuma testemunha conseguiu fornecer informações sobre o que aconteceu com ela nos últimos 200 metros do trajeto até a escola. Os investigadores vasculharam cada metro daquele percurso, conversaram com moradores, comerciantes e qualquer pessoa que pudesse ter alguma informação, mas não encontraram nenhuma pista concreta sobre o paradeiro da professora. Enquanto isso, a notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pela comunidade, causando comoção e mobilizando dezenas de voluntários que se ofereceram para ajudar nas buscas. A diretora da escola onde Carla trabalhava, Dona Conceição, organizou um grupo de professores e pais de alunos que saíram pelas ruas distribuindo fotografias e perguntando para todas as pessoas se haviam visto alguma coisa suspeita naquela tarde. A igreja local abriu suas portas para que as pessoas se reunissem e organizassem estratégias de busca, com o padre Antônio liderando orações pela segurança de Carla e oferecendo apoio espiritual para Gustavo, que estava sendo cuidado temporariamente por Dona Isabel. O menino demonstrava uma maturidade impressionante para sua idade, colaborando com os investigadores e fornecendo detalhes minuciosos sobre os hábitos e relacionamentos de sua mãe, na esperança de que alguma informação pudesse ajudar a encontrá-la. Você que está acompanhando essa história até aqui, eu quero que saiba que você faz parte de algo muito especial. Quando você dedica seu tempo para conhecer histórias como esta, você está honrando a memória de pessoas reais que passaram por momentos de dor e desespero. Cada visualização, cada comentário, cada pessoa que compartilha essas histórias está ajudando a manter viva a esperança de que a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Se essa história está mexendo com seus sentimentos, como está mexendo com os meus enquanto eu a conto, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo e me conte se você conhece algum caso parecido na sua região. Sua participação transforma este canal numa verdadeira rede de pessoas que se importam umas com as outras. Se inscreva aqui no canal, porque juntos vamos continuar trazendo à luz histórias que precisam ser contadas, pessoas que não podem ser esquecidas. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, sem que nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Carla fosse descoberta. A investigação oficial contava com recursos limitados, mas a mobilização da comunidade nunca arrefeceu completamente. Grupos de voluntários continuaram percorrendo estradas secundárias, terrenos baldios e até mesmo fazendas abandonadas nos arredores de Ribeirão das Neves, sempre na esperança de encontrar algum vestígio que pudesse explicar o mistério. Gustavo passou a viver definitivamente com Dona
Dona Isabel, que se tornou sua guardiã legal após um processo judicial complexo, já que Roberto, o pai do menino, nunca demonstrou interesse em assumir a responsabilidade pela criação do filho. A ausência de Carla deixou um vazio na escola em que ela trabalhava, e sua turma demorou meses para se adaptar à nova professora, com muitas crianças perguntando constantemente quando a tia Carla voltaria para dar aulas. O caso ganhou repercussão regional, quando uma emissora de televisão de Belo Horizonte decidiu fazer uma reportagem especial sobre desaparecimentos inexplicados em cidades do interior. O programa foi ao ar num domingo à noite e mostrou depoimentos emocionados de colegas de trabalho, vizinhos e principalmente de Gustavo, que já tinha 10 anos e falava com uma eloquência impressionante sobre sua mãe e sobre como a vida deles era antes do desaparecimento. A reportagem gerou dezenas de ligações de pessoas que alegavam ter informações sobre Carla, mas todas as pistas se revelaram falsas ou imprecisas quando investigadas pela polícia. Algumas pessoas afirmavam tê-la visto em cidades distantes, outras falavam de uma mulher parecida trabalhando em lojas ou restaurantes, mas nenhuma dessas informações levou a descobertas concretas que pudessem resolver o mistério. Em 2001, 3 anos após o desaparecimento, Dr. Fernando Carvalho foi transferido para outra delegacia, e o caso de Carla acabou ficando nas mãos de um delegado substituto que não demonstrava o mesmo interesse pela investigação. Os arquivos foram organizados numa pasta que foi guardada junto com dezenas de outros casos sem solução. E, gradualmente, a busca oficial foi perdendo intensidade até praticamente parar por completo. Gustavo, que já tinha 12 anos, havia se tornado um adolescente introspectivo e estudioso, dedicando-se intensamente aos livros como forma de lidar com a dor da perda. Dona Isabel fazia o possível para criar o menino com amor e dedicação, mas sempre deixava claro que ele nunca deveria perder a esperança de reencontrar sua mãe, mantendo vivos os sonhos e planos que eles faziam juntos antes do desaparecimento. Durante esses primeiros anos, surgiram várias teorias sobre o que poderia ter acontecido com Carla. Alguns acreditavam que ela havia sido vítima de um crime passional, possivelmente relacionado ao ex-marido Roberto, que nunca foi formalmente interrogado pela polícia devido à distância e à falta de evidências que o ligassem ao caso. Outros suspeitavam que algum conhecido da escola onde ela trabalhava pudesse estar envolvido, já que Carla era uma mulher atraente e simpática que conquistava a admiração de muitas pessoas. Havia também quem especulasse sobre a possibilidade dela ter sofrido um acidente e estar internada em algum hospital com perda de memória, já que casos assim ocasionalmente apareciam na mídia. Mas todas essas teorias permaneciam apenas no campo das suposições, sem qualquer base concreta que pudesse sustentar uma investigação mais aprofundada. Em 2005, 7 anos após o desaparecimento, Gustavo completou 16 anos e decidiu que queria seguir carreira na área de investigação criminal para um dia poder desvendar o mistério que havia marcado sua infância e adolescência. Ele havia se tornado um jovem determinado e inteligente, com notas excelentes na escola e uma maturidade que impressionava todos que o conheciam. Dona Isabel apoiava completamente seus planos e o incentivava a estudar para conseguir uma vaga na faculdade de Direito, onde poderia se especializar em criminalística. Gustavo passava horas na biblioteca municipal lendo sobre técnicas de investigação, casos famosos de desaparecimento e métodos modernos de análise forense, preparando-se mentalmente para o dia em que teria conhecimento e recursos suficientes para reinvestigar o caso de sua mãe naquela tarde de março de 1998. O tempo continuou passando inexoravelmente, trazendo mudanças para a pequena comunidade de Ribeirão das Neves. Muitas das pessoas que haviam participado das buscas iniciais se mudaram para outras cidades, faleceram ou simplesmente seguiram com suas vidas, guardando Carla apenas nas lembranças. A escola onde ela trabalhava passou por reformas e mudanças no quadro de funcionários e poucos dos professores atuais conheciam sua história. A escola Dom Pedro II, onde Gustavo estudou durante a infância, também se transformou, recebendo novos alunos que nunca ouviram falar da professora que desapareceu ao buscar o filho. Mas na Rua dos Ipês, onde Carla morava, sua memória permanecia viva, principalmente através de Dona Isabel, que mantinha a casa sempre arrumada e as plantas do jardim bem cuidadas, como se Carla pudesse voltar a qualquer momento. Em 2010,
12 anos após o desaparecimento, Gustavo se formou em Direito e começou a trabalhar como estagiário numa delegacia especializada em crimes contra a pessoa. Ele havia crescido e se tornado um homem sério e dedicado, mas ainda carregava no peito a esperança de um dia descobrir a verdade sobre o que aconteceu com sua mãe naquela tarde de março de 1998. Seus colegas de trabalho sabiam de sua história e o respeitavam pela determinação em transformar uma tragédia pessoal numa motivação profissional. Gustavo nunca falava abertamente sobre seus planos, mas todos sabiam que ele estava se preparando para, quando chegasse o momento certo, usar seus conhecimentos e sua posição para reabrir formalmente a investigação do desaparecimento de Carla. Ele havia aprendido que a justiça às vezes demora muito para chegar, mas que nunca é tarde demais para buscar a verdade. O ano de 2018 marcou exatamente 2 décadas desde o desaparecimento de Carla, e foi também quando Gustavo, já formado e com experiência como investigador criminal, finalmente conseguiu autorização para reabrir, oficialmente, o caso de sua mãe. Ele havia se especializado em crimes antigos não solucionados e desenvolvido uma reputação sólida na Polícia Civil de Minas Gerais, o que lhe deu credibilidade suficiente para convencer seus superiores de que existiam novas possibilidades tecnológicas que poderiam lançar luz sobre mistérios do passado. A primeira medida tomada por Gustavo foi digitalizar todos os arquivos originais da investigação e cruzar as informações com bancos de dados que não existiam em 1998, incluindo registros nacionais de pessoas desaparecidas, sistemas de identificação hospitalar e até mesmo redes sociais que poderiam conter pistas sobre o paradeiro de Carla. A investigação moderna revelou detalhes que haviam passado despercebidos pela equipe original. Gustavo descobriu que, nas semanas anteriores ao desaparecimento, Carla havia recebido algumas ligações telefônicas estranhas em casa, sempre no período noturno, onde a pessoa do outro lado da linha permanecia em silêncio quando ela atendia. Dona Isabel, que na época havia mencionado esse fato apenas de passagem, agora conseguia lembrar de mais detalhes, incluindo o fato de que Carla havia comentado estar se sentindo observada quando caminhava sozinha pelas ruas do bairro. Essas informações nunca foram devidamente investigadas em 1998, porque foram consideradas irrelevantes, mas Gustavo percebeu que poderiam indicar que o desaparecimento havia sido planejado por alguém que vinha observando os hábitos de sua mãe durante algum tempo. Utilizando tecnologias de reconhecimento facial e bases de dados atualizadas, Gustavo conseguiu rastrear uma pista que se revelaria fundamental para resolver o mistério. Em 2003, 5 anos após o desaparecimento, uma mulher com características físicas muito semelhantes às de Carla havia sido internada em um hospital psiquiátrico em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, apresentando sintomas graves de amnésia e traumas psicológicos. A paciente, registrada como mulher não identificada, havia chegado ao hospital acompanhada por um homem que se identificava como seu marido, mas que desapareceu poucos dias depois, deixando apenas documentos falsos e um endereço inexistente. Durante 15 anos, essa mulher havia permanecido internada sem que ninguém conseguisse identificar sua verdadeira identidade, respondendo apenas pelo nome de Ana, que os médicos haviam escolhido arbitrariamente. Quando Gustavo visitou o hospital psiquiátrico em setembro de 2018, acompanhado por uma equipe forense especializada, encontrou uma mulher de 55 anos com cabelos grisalhos e olhar distante, mas que mantinha traços faciais inconfundivelmente semelhantes aos de Carla. A paciente apresentava severos danos neurológicos causados por traumas físicos antigos, incluindo fraturas no crânio que haviam cicatrizado de forma inadequada, indicando que ela havia sofrido violência brutal anos antes. Os médicos explicaram que Ana mostrava sinais de ter sido submetida a tratamentos químicos irregulares que causaram danos permanentes à sua memória e capacidade cognitiva. Quando Gustavo se apresentou como filho de Carla e mostrou fotografias antigas da família, a paciente demonstrou uma reação emocional intensa, começando a chorar sem conseguir explicar o motivo, como se alguma parte profunda de sua mente reconhecesse aquelas imagens. Os exames de DNA confirmaram definitivamente que Ana era Carla Beatriz Fernandes, resolvendo assim um mistério que havia atormentado uma comunidade inteira durante 20 anos. Mas a descoberta também revelou uma realidade aterrorizante sobre o que ela havia sofrido durante essas 2 décadas.
A investigação subsequente descobriu que Carla havia sido sequestrada por Milton Araújo dos Santos, um homem de 52 anos que trabalhava como faxineiro na escola onde ela dava aulas e que havia desenvolvido uma obsessão doentia pela professora. Milton havia planejado o sequestro durante meses, estudando cuidadosamente a rotina de Carla e escolhendo o momento exato em que ela estaria sozinha e vulnerável. No dia do crime, ele a abordou na esquina da Avenida Brasil, forçou-a a entrar num carro que havia roubado especificamente para essa finalidade e a levou para um sítio abandonado nos arredores de Montes Claros. Durante 5 anos, Milton manteve Carla em cativeiro nesse local isolado, submetendo-a a torturas físicas e psicológicas que destruíram gradualmente sua sanidade mental. Ele havia construído uma narrativa delirante, onde acreditava que Carla era sua esposa legítima e que estava apenas corrigindo uma injustiça do destino que os havia separado. Quando percebeu que os ferimentos e traumas que havia causado estavam comprometendo gravemente a saúde mental de sua vítima, Milton decidiu abandoná-la no hospital psiquiátrico, inventando uma história sobre acidentes domésticos para justificar o estado em que ela se encontrava. Ele havia falsificado documentos de identidade que a registravam com outro nome, garantindo que ela permanecesse perdida no sistema de saúde pública durante décadas. Milton foi preso em novembro de 2018, após uma investigação que o localizou vivendo com identidade falsa numa cidade pequena do interior da Bahia. Durante o interrogatório, ele confessou todos os detalhes do crime com uma frieza que chocou até mesmo investigadores experientes, demonstrando total ausência de remorso pelos anos de sofrimento que havia causado. Ele foi condenado a 45 anos de prisão por sequestro, cárcere privado, tortura e tentativa de homicídio, numa sentença que foi considerada exemplar pela Justiça Mineira. Carla foi transferida para uma clínica especializada em tratamento de traumas complexos em Belo Horizonte, onde recebe cuidados médicos constantes, mas os danos neurológicos que sofreu são irreversíveis e ela nunca mais conseguirá viver de forma independente. Hoje, Gustavo visita sua mãe todas as semanas na clínica onde ela está internada. Carla não consegue reconhecê-lo completamente devido aos danos cerebrais, mas demonstra uma conexão emocional especial quando ele está presente, ficando mais calma e até mesmo sorrindo ocasionalmente. Gustavo se tornou um dos investigadores mais respeitados de Minas Gerais na área de pessoas desaparecidas, usando sua própria experiência para ajudar outras famílias a encontrar respostas para mistérios semelhantes. Ele criou uma fundação que oferece apoio psicológico e legal para famílias de desaparecidos, garantindo que nenhum caso seja esquecido apenas porque passou muito tempo sem solução. A história de Carla se tornou um símbolo de que a persistência e o amor podem vencer até mesmo as situações mais desesperadoras, e que nunca é tarde demais para que a justiça seja feita. Chegando ao final desta jornada que compartilhamos juntos, eu quero agradecer do fundo do coração a cada pessoa que chegou até aqui. Vocês que dedicaram seu tempo para conhecer a história de Carla e Gustavo fazem parte de algo muito maior do que um simples canal. Vocês fazem parte de uma família que acredita que toda história de sofrimento merece ser contada, que toda família merece encontrar paz, mesmo depois de tanto tempo de dor. Se essa história tocou vocês da mesma forma que me tocou enquanto eu a pesquisei e trouxe para vocês, eu convido vocês a se inscreverem neste nosso espaço de memória e justiça. Ativem as notificações para não perderem nenhum caso novo que vamos trazer, mas principalmente, eu quero que vocês se sintam à vontade para dividir conosco suas próprias histórias nos comentários. Me contem de que cidade vocês estão assistindo, se conhecem casos parecidos em suas regiões, ou se têm sugestões de histórias que gostariam que eu investigasse. Vocês são a razão pela qual este trabalho existe, e juntos vamos continuar dando voz àqueles que mais precisam ser ouvidos. Obrigado por fazerem parte desta família. Até nosso próximo encontro.